Em 13 de junho de 1763, nascia na pequena vila de Santos o menino que um dia seria chamado de fundador do Brasil. Naquele dia, o Brasil dava ao mundo um de seus filhos mais ilustres. José Bonifácio de Andrada e Silva teve sua educação mais básica com seus pais e um tio que era padre, na vila de Santos mesmo. Um tempo depois, em 1777, foi para a capital da província, São Paulo, onde teve aulas com o bispo Frei Manuel da Ressurreição. O intuito era que fosse padre, mas não foi essa a sua vocação. Lá, em meio aos livros da biblioteca do bispo, Bonifácio iniciava uma vida intelectual ativa, que prometia se desenvolver cada vez mais, já nos mostrando o estadista que um dia viria a ser. Bom, os alunos brasileiros da época que se destacavam nos estudos, eles iam para a Europa para fazer o ensino superior, porque aqui no Brasil não havia faculdades ou universidades que tivessem um ensino mais avançado. E uma das faculdades que era mais conhecida na Europa para o ensino dos brasileiros era a Universidade de Coimbra, né? E isso aconteceu com Zé Bonifácio. Ele foi em 1783, portanto aos 20 anos de idade, para estudar na Universidade de Coimbra. Ele se matriculou nos cursos de Direito e Filosofia Natural, né? O curso de Filosofia Natural abrangia aí Química, Física e Mineralogia. E era muito importante para a época porque no Brasil estavam sendo descobertas e exploradas novas minas de metais e minérios, e era necessário que se fizessem estudos mais avançados nessa área. O José Bonifácio, portanto, se matriculou nessas duas faculdades, foi inclusive aluno de um professor do naturalista famoso chamado Domingos Vandelli, italiano, e ele se formou nessas duas faculdades mais tarde. É interessante dizer que na Universidade de Coimbra se estava tendo um processo de reforma, né, que havia sido iniciado pelo Marquês de Pombal um tempo antes, de caráter iluminista. E por causa dessa reforma, o Zé Bonifácio pôde, então, estudar alguns autores que do contrário ele não teria condição de estudar, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, enfim, alguns outros. E isso havia de influenciar a sua vida posteriormente, né? Bom, em 1790 ele recebe do governo português um patrocínio para uma viagem de 10 anos pela Europa, junto ao companheiro seu, chamado Manuel Bittencourt. Essa viagem tinha o intuito de ele estudar o que havia de melhor e mais atual no estudo dos minérios, na mineralogia, entre outros assuntos. Ele passou um ano e uns meses estudando na França, naquela França revolucionária, em 1791, e não sabe até que ponto isso influenciou no pensamento de Zé Bonifácio. É certo que ele via aquela desordem provocada pela Revolução de forma negativa. E isso, podemos pensar que isso influenciou seu pensamento depois. Ele, depois da França, passou um tempo estudando nas escolas de Minas de Freiberg, na Saxônia, que é atualmente na Alemanha. Ali ele conheceu vários cientistas, vários acadêmicos, que já eram conhecidos e fez também que crescesse o seu nome no meio acadêmico científico. Em 1800 ele voltou para Portugal e aí pôde começar a aplicar o seu conhecimento de mineralogia nesse campo. E ele começou a publicar vários artigos. Ele publicou um artigo em que ele anunciava a descoberta de 12 novos minérios, mas esses minérios, hoje nós sabemos que apenas 4 deles eram inéditos, e 2 desses 4 continham na sua composição o elemento lítio, que ainda não havia sido descoberto. Por causa desse artigo de Zé Bonifácio, esses 2 minérios foram sendo mais estudados por outros cientistas, que culminaram na descoberta do elemento lítio. Então, Zé Bonifácio é o único brasileiro que tem o seu nome associado à descoberta de um elemento químico. Em 1800, quando ele volta, ele recebe a cadeira de mineralogia, que havia sido criado somente para ele dar aulas na Universidade de Coimbra. Ele também dá aula de químicas, de mineralogia em outros locais, e se torna intendente geral das minas, para inspecionar as minas do reino. Ele fica nesse cargo até 1819, que é o ano que ele volta para o Brasil. É importante salientar que quando a família real portuguesa voltou para o Brasil devido aos avanços das tropas de Napoleão, José Bonifácio decidiu permanecer em Portugal, apesar de ser brasileiro. E lá, ele não atuou apenas no campo acadêmico, mas também no militar, pois ele participou de um grupo de voluntários da sua universidade, em que lá eles produziam pólvora para os armamentos. Ele também chegou ao cargo de tenente-coronel, o que demonstrou grande respeito e coragem ao país em que tantos anos ele viveu.